Fala família, esse é o sexto vídeo do canal e como vocês devem ter visto aí no título do vídeo, né? Eu queria trazer hoje esse tema, o mundo corporativo, ele não é justo. E aí eu trouxe alguns tópicos aqui para comentar hoje, porque é uma parada que eu fiquei pensando muito esses últimos dias, né? E aí eu quis gravar sobre isso, né? O mundo corporativo, ele não é justo. Eu já trabalhei em muitos lugares, já trabalhei em empresas pequenas, de médio porte, até empresas enormes e multinacionais, né? O lugar que eu trampo hoje, por exemplo, é uma multinacional, mas já trabalhei em outras. E tem uma frase de uma ex-coordenadora minha, de quando eu trabalhei no Itaú, né? Que ela sempre falava que é mais importante você aprender a vender o peixe do que pescar em si, né? Pescar o peixe. Porque muitas vezes a pessoa que sabe pescar o peixe, né, o bom pescador, a pessoa que faz o bom trabalho, que resolve tudo, que faz tudo, ela não sabe vender esse peixe, né? Então, se ela pesca 1.000 peixes no dia e não sabe vender o peixe, no final do dia ela vai ter ainda esses 1.000 peixes. E provavelmente esse peixe vai se estragar e não vai conseguir vender. Já a pessoa que não pesca muito bem, mas é uma boa vendedora, ela pode pescar um peixe no dia todo, uma unidade de peixe, e vender esse peixe por R$ 1.000. No final do dia ela vai ter mais dinheiro, né? Vai ter um retorno maior do que o pescador que pescou 1.000 peixes e não conseguiu vender nenhum. E por que essa frase sempre me marcou? Eu sempre fiquei pensando nisso, né? Durante uns bons anos. Porque hoje eu consigo enxergar isso e consigo entender de uma maneira mais natural por que que ela falou isso, por que que ela aconselhou e sempre falava isso, né? Porque dentro do mundo corporativo ele não é justo. Às vezes a pessoa que saber fazer o melhor trabalho, que ajudar mais os outros, que resolver mais problemas, ou que muitas vezes sabe mais sobre o negócio, ela não vai conseguir vender esse peixe e ela vai morrer na praia. Já a pessoa que sabe pescar um peixe e que sabe vender o trabalho dela e que sabe fazer com que pareça difícil, muitas vezes ela vai conseguir vender esse peixe, ou às vezes ela nem tem peixe, mas ela vai conseguir o dinheiro mais do que o bom pescador, entende? Então, é muito importante você ter isso na sua cabeça, principalmente no mundo corporativo, de empresas grandes, até pequenas, assim. É bom você ter isso em mente para quando você for ter uma carreira, sei lá, profissional. Enfim, esse é o primeiro tópico desse tema. Nem sempre os salários vão ser compatíveis ou justos, né? Eu coloquei aqui até entre parênteses. Muitas vezes, mano, o salário que a pessoa deveria receber por resolver mais problemas ou pelo conhecimento que ela tem, não vai ser compatível, não vai ser justo, realmente, essa é a palavra, ela não vai ser justo com o que ela entrega. E a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa saber que o mundo corporativo ele é injusto, mano. E um dos primeiros fatores a ser injusto é o salário, tá ligado? Então tenha isso em mente. Como é que meu gato apareceu? Então tenha isso em mente, tá ligado? Que nem sempre os salários eles vão ser compatíveis. Muitas vezes a pessoa que mais entrega, que mais resolve, às vezes sabe mais do que gerente, supervisor, ela tá numa área que é desqualificada, uma área que não é valorizada. Às vezes a própria pessoa não é valorizada e não sabe vender o peixe dela, e ela tem um salário de merda, tá ligado? Porque ela não sabe nem se impor, não sabe vender o peixe, não, ou às vezes tá numa área ruim, não sabe como mudar. Então, o salário não vai ser compatível. Terceiro ponto desse tema aqui. Você ou sua área, ela em algum momento ela vai ser prejudicada por preguiça ou erro de alguém. Eu já passei pelos dois cenários, por erro dos outros, onde às vezes uma unidade de pessoa faz uma merda federal e aí eu tenho que corrigir porque só eu sei fazer aquela porra. Ou às vezes uma área que é muito preguiçosa, mano. Eu já passei por isso recentemente, às vezes tem alguma área. E você vai ver como esses tópicos eles se conversam, né? Às vezes é a área que é preguiçosa e ainda tem um salário maior que a sua, o que mostra que o salário ele não é justo, não é compatível, sabe? Você ou sua área, ela, em algum momento, ela vai ser prejudicada por preguiça ou erro de alguém. Acostume-se com isso, tá ligado? O mundo não é justo. Você pode fazer tudo perfeitamente dentro do que você precisa fazer, mas alguém que não é você ou não é da sua área vai fazer alguma merda que vai te prejudicar, tá ligado?
tenha isso em mente, mais cedo ou mais tarde. Porque o mundo corporativo é assim, mano. Não é justo, tá ligado? Sempre lembre-se disso. Quarto tópico desse tema. Faça apenas o que você é pago pra fazer, tá ligado? Se você é pago pra fazer, pra levar uma cadeira do quarto A para o quarto B, leve apenas a cadeira do quarto A para o quarto B. Não leve para o C, não leve para o D. É óbvio que você tem que se mostrar uma pessoa proativa e inteligente, mas você não deve se preocupar demais, colocar a sua saúde atrás do seu trabalho, o seu trabalho na frente da sua família, do seu descanso, do seu lazer, tá ligado? Não leve o trabalho para casa, principalmente também. Eu já me preocupei muito com isso, eu já fiquei muito mal psicologicamente por conta disso, porque às vezes eu acabava ficando até mais tarde porque não queria levar o trabalho, ou às vezes ficava até mais tarde para resolver um BO que era dos outros, tá ligado? Que eu acabei tendo que resolver porque eu era o único que sabia fazer. E muitas vezes eu aceitava trabalho que eu nem era pago pra fazer, que eu odiava fazer, tá ligado? E mesmo assim fazia. Hoje, um dos maiores conselhos que eu daria pro meu eu do passado é isso: faça apenas o que você é pago pra fazer, porque a porra da empresa, ela não vai ter gratidão, não vai ter, meu Deus, lembra quando ele ficou até mais tarde, trampou até 9h30 da noite? Eles não vão lembrar disso quando forem te demitir, tá ligado? Não se esqueça disso, mano. Faça apenas o que você é pago pra fazer. É óbvio que você não tem que fazer os bagulho tudo jogado, meio que foda-se, tá ligado? Você tem que ser uma pessoa proativa, inteligente, facilitar o seu lado. Mas também não se esforce demais a ponto de acabar com a sua saúde ou passar menos tempo com a sua própria família, tá ligado? Por conta de empresa, por conta de patrão, por conta de, sei lá, bater meta, tá ligado? Eu já trampei até 9h30 da noite de uma sexta-feira. Quando eu fui embora da empresa, voltando sozinho, eu vi o patrão entrando num BID, tá ligado? Porque ele não queria contratar mais alguém pra minha área que tava defasada. Então eu tinha que fazer um trampo que outra pessoa, que nem era pra eu fazer, e o arrombado não queria contratar alguém. E eu tive que trampar até 9h30 da noite, tá ligado? De uma sexta-feira, mano. Então faça apenas o que você é pago pra fazer, mano. E por último, o quinto e último ponto é que os puxa-sacos sempre vão se dar bem, mano. Isso é da vida, tá ligado? E você vai ver que isso não muda no mundo corporativo, mano. Os puxa-saco, eles sempre vão se dar bem. Eu até queria colocar assim: seja puxa-saco pra você se dar bem, mas eu não quero falar isso, nem quero ensinar a ser puxa-saco. Apenas faça seu trabalho, seja alguém comunicativo, saiba vender seu peixe, dar importância pro seu trabalho, que eu acredito que seguindo essas regras você vai se dar bem. E muitas vezes o puxa-saco é uma pessoa incompetente, às vezes a pessoa é burra pra caralho, tá ligado? Às vezes a pessoa só fode os outros no trampo, só fala mal dos outros, mas o fato dela puxar saco do chefe, ou de algum supervisor, ou de alguém que tem um cargo um pouco mais alto, às vezes todo mundo em volta dela pode odiar ela, mas se a porra do chefe gostar dela porque ela é puxa-saco, ela vai ser promovida e você não, tá ligado? Porque o mundo corporativo, ele não é justo, mano. Entenda isso, tá ligado? E é foda, e quando eu falo ser puxa-saco, não é nem tipo, comprar um ouro branco e deixar na mesa do chefe, tá ligado? Não é isso. Mas o grande lance de você ser puxa-saco é um bagulho que você tem que fazer no dia a dia, tá ligado? Não só do nada. Chefe, comprei uma calça da Zara pra você, do nada. Tá ligado? É um bagulho que ele é construído. A pessoa que ela é puxa-saco, ela é. Como é a palavra? Enfim, mano, ela é discreta, tá ligado? Enfim, esse é o último ponto. Os puxa-sacos, eles sempre vão se dar bem e o mundo corporativo não é justo. Certo? Esses eram os tópicos que eu queria trazer hoje. Esse é o vídeo de hoje. Fechou, valeu. É nóis.